Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios teológicos, subsídios sociais, enfim, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal para ajudar os nossos professores e as nossas professoras. Assim estaremos fazendo para que a aula do professor e da professora torne-se cada dia mais interessante e relevante e agregue esses subsídios ao seu plano de aula para que os alunos cada dia mais estejam presentes, interessados e aptos para aprender e pôr em prática aquilo que o professor da escola dominical, como a professora, tem a ensinar sobre os vossos alunos. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela sua inscrição, te agradeço pelos seus comentários, te agradeço pelos likes, pela divulgação. E você que está acessando a primeira vez o canal EBD em Ação e não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se no nosso canal. Inscreva-se, dê um likezinho, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos novos. Toda vez que aqui postamos vídeos novos, você é notificado deles e pode assistir em primeira mão. Se quiseres também assistir os vídeos passados, dos trimestres passados, principalmente de 2018, nós temos eles disponibilizados em playlists. As playlists são pastas do trimestre. Cada trimestre, 10, 12, 3 lições, 3 vídeos, aulas estão disponíveis ali nessas pastas do trimestre. Tanto as lições dos adultos quanto as lições dos jovens ali estão disponibilizadas. Você pode acessar, pode divulgar, pode compartilhar e Deus em Cristo te abençoe. E nesse trimestre, primeiro trimestre de 2019, no dia 6 de janeiro, a lição está datada, nós estaremos estudando um assunto relevante nas lições bíblicas dos nossos jovens. As lições bíblicas dos jovens, ela vem com o título Rumo à Terra Prometida. A peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Então nós aprendemos muito com esse povo de Israel em Números, como que foi o comportamento, como que foi a viagem de cada um e a atitude deles em meio às aflições, em meio às bênçãos, em meio aos milagres, enfim. Eles têm muito a dizer-nos sobre estas questões e nós estaremos aprendendo nesse trimestre sobre o livro de Números. Então aqui nessa primeira pré-aula nós estaremos falando alguns pontos, mas durante o trimestre nós estaremos aprofundando cada dia mais no livro de Números. Estudar Números é algo que é interessante, necessário, fenomenal. É um dos livros que fazem parte do Pentateuco. Penta no grego é 5, teuco livros. Então, os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foram as primeiras escritas da Bíblia, após a saída da pré-história. A escrita ela começa mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, e isso no Egito, com o surgimento e a descoberta do papiro, das tabuinhas de argilas, e assim sucessivamente. Então, quando surge a escrita, quando Moisés está inserido nesse contexto, a escrita está em evidência e ele foi instruído em todas as ciências dos egípcios da época. O Egito em si já estava avançado na arquitetura, na economia, na medicina e em outras pesquisas também eles faziam parte já. E Moisés foi instruído nesse contexto e também ensinado por Deus para que pudesse documentar. Deus disse para Moisés: Moisés, escreve isso para memorial, num livro. Nós observamos que os antepassados antes de Moisés não sabiam escrever, não sabiam ler, porque não havia uma escrita, a não ser algumas coisas de hieróglifo antes de Moisés. Então Adão, Noé, essas pessoas aí da pré-história, e de Adão até Moisés, aproximadamente 2.500 anos. Que é a pré-história, as pessoas não estão tendo essa ciência da escrita dos livros ainda não, mas quando surge ela, Moisés está inserido e Deus disse a Moisés: escreve isso para memorial em um livro. E acreditamos, há controvérsia, mas acreditamos, Moisés foi o autor de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia que são chamados Pentateuco. O assunto de hoje, 6 de janeiro de 2019, o assunto é o livro de Números, caminhando com Deus no deserto.
Texto do dia. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. 1 Coríntios 10 e 11. A síntese. A peregrinação dos hebreus pelo deserto rumo a Canaã, por aproximadamente 40 anos, revela lições importantes para a igreja da atualidade. Primeiro ponto aqui, o livro de Números no deserto, estudar as particularidades de Números, principalmente no deserto, porque nesse período o povo saem do Egito rumo a Canaã. Mas após a murmuração sobre os gigantes, sobre a impossibilidade que eles criam de conquistar a terra, Deus se revolta com a murmuração do povo. E o castigo foi que eles estariam pelo deserto, caminhando longos anos, até que todos os homens de 20 anos para cima morram e sobrevivem os de 20 anos para baixo. E nesse percurso em que eles estavam morrendo como castigo no deserto, foram muitos anos de caminhada, muitas mudanças. E é nesse contexto que o livro de Números ele é escrito, ou pelo menos que revelam esses comportamentos, essas atitudes, essas mudanças, a estadia do povo de Israel no deserto nesse período. Então o livro de Números ele tem essa conotação de no deserto. Muitas pessoas até dão o título de Números como no deserto, porque a estadia deles, a peregrinação deles durante o deserto, em detrimento da promessa de Deus de dizer que dos 20 anos para cima todos morreriam porque murmuraram, porque duvidaram, não tiveram fé de conquistar. Então o castigo que eles recebem é exatamente esse, a morte sem ver a terra prometida, sem entrarem na terra prometida. Segundo tópico do livro, ele fala as experiências no deserto. Então essas experiências elas são equiparadas com as nossas experiências, em sentido espiritual, mas sim. Enquanto o povo viviam literalmente no deserto, um lugar de sofrimento, um lugar de tribulações, um lugar de dificuldades, dificuldades com a água, dificuldades com a compra, com a venda, uma série de outros perigos que eles também corriam. Esse deserto é comparado com a nossa situação. Nós vivemos em um mundo que o mundo pode ser um deserto, onde não há água da vida, onde não há felicidade, onde a paz é uma paz através de algum entorpecente, é passageira, é ilusória. E os jovens, eles vivem também neste deserto. Às vezes só, mesmo diante de uma multidão, mesmo na faculdade, mesmo nos trabalhos, simplesmente porque são cristãos e não comungam com os mesmos valores mundanos. Os valores que os jovens cristãos têm são valores bíblicos em relativo à companhia, a namoro, a noivado, casamento, relacionamento. É todo da perspectiva bíblica. Então, às vezes, nos sentimos ou eles se sentem só neste deserto. Agora, assim como o povo de Israel, Deus estava com eles durante o calor do dia, amenizando com uma nuvem, durante a noite, o frio da noite, amenizando o frio com o fogo, né? Durante a noite, coluna de fogo. Então assim também Deus é com a juventude nos dias atuais. Por isso que nós vemos o salmista dizendo como purificar o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. É a palavra que orienta, a palavra que dá direção para o jovem neste deserto em que vivemos. Ou até mesmo as pessoas acham que a juventude são uma classe fraca, que por qualquer coisinha são vendidos, e não é verdade. O apóstolo João ele escreve: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já venceste o maligno. Então assim como o povo de Israel tinha capacidade, era capacitado por Moisés para atravessar o deserto e chegar em Canaã, assim a juventude deve, através da palavra, através da liderança, através dos professores, dos pastores, dos pais, eles serem instruídos a atravessar esse deserto do marxismo cultural, deserto das filosofias vãs, deserto da relatividade em relação à religião, em relação a Deus, deserto da fé, e chegar exatamente em Canaã com a sua fé ativada, crendo em Deus, com os milagres na sua vida. Deserto para o povo de Israel era um lugar de preparo. Ali eles poderiam se preparar. Eram povos que não eram povo de guerra, mas foram preparados, melhorados e venceram muitas batalhas de guerra. Deserto ali é lugar de milagres. Os maiores milagres da Bíblia, eles estão no deserto. Observe que as 10 pragas do Egito, todos observaram esses milagres. São milagres extraordinários. A abertura do Mar Vermelho e eles atravessaram o mar em terra seca, um extraordinário milagre.
bater na rocha e sair água potável, a alimentação, o maná, as cordonizas, enfim, os maiores milagres, eles estão no deserto. Então é no deserto que o homem, o jovem, depende de Deus e precisa em busca de Deus, e Deus atende. Os maiores milagres estão ali. Então o Isaías diz assim que o Espírito de Deus nos atrai para o deserto. Não um deserto literalmente, mas um deserto que nós precisamos passar por ele para ter experiência, como disse o apóstolo Paulo. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus se derramado no coração. Em meio à tribulação, em meio a toda essa avalanche que pode vir durante a vida da juventude, na sua caminhada, o Espírito de Deus está em nossa vida. O amor de Deus está derramado em nosso coração. No terceiro tópico diz Cristo no deserto. Então nós vemos a representação de Cristo acompanhando o seu povo. Durante a rocha ferida de Meribá, ali era uma representação de Cristo. Por isso que Moisés ele tinha que falar a rocha e não ferir a rocha. Porque Cristo é a representação dessa pedra angular. Então, se Cristo é a pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele está presente através da pedra. A água viva que saía da rocha, ele disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, voltará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Então, o que nós temos essa percepção? Assim como esses elementos simbólicos que representam Cristo, nós também temos a presença de Cristo em nossa vida, através das tribulações, das dificuldades. Ele sempre está presente. Vamos tentar observar onde está a presença de Cristo. Ele disse: nunca vos abandonarei, nem deixarei vós. Ele disse que estaria convosco para todos sempre. Eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Então a presença dele na vida do jovem cristão é real. A serpente de bronze que era levantada e as pessoas olhavam quando as serpentes venenosas do deserto mordiam aquelas pessoas, porque no deserto ele ainda é assim. As serpentes, elas vivem submersa na areia quente, são serpentes específicas do deserto e totalmente venenosas. E essas serpentes atingiram a população de Israel, uma boa parcela deles. E Deus orientou a Moisés que erguesse numa haste uma serpente de metal, para que quando as pessoas olhassem para ela, o veneno era eliminado do corpo das pessoas e elas teriam a vida. Então é um símbolo de Cristo que foi erguido na cruz do madeiro. E exatamente para representar os nossos pecados. Ele estava ali como os nossos pecados. Então, quando olhamos para a cruz de Cristo, o veneno do pecado é eliminado do nosso corpo. Então nós somos sarados na alma, sarados no espírito, fomos restituídos através da graça, justificados novamente, purificados através do sangue de Cristo, pelos que ele derramou no Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Imagine agora sendo purificado pelo seu sangue, justificados pelo seu sangue. Então o sangue que ele derramou na cruz é para justificar a juventude, justificar eu e você, para que nos tornamos pessoas salvas e cristãos justos. Números do hebraico Bamidbar, ou Nuermo, em latim Numeri, é o 4º livro da Bíblia, possui 36 capítulos e recebe esse nome por causa dos censos relatados. A época da escrita por volta de 1470 a.C. Os 2 censos de Israel mencionados no livro são narrados por Moisés, juntamente com os eventos que ocorreram na região do Monte Sinai, durante as peregrinações dos israelitas no Ermo e em Moabe. O nome Números foi usado pela primeira vez na tradução grega da versão, sendo bastante adequado, pois todo o livro está repleto de números. Números explica que Moisés se dedicou a registrar cada sítio onde os hebreus acampavam, tanto os oásis quanto os acampamentos. As palavras finais do livro indicam ser ele o escritor do relato, conforme verso 13 do seu último capítulo. Estas descrições tão antigas chegam até os dias atuais intactas. A divisão do livro de Números é através da trajetória dos israelitas. A primeira parte, o recenseamento do povo no Sinai e os preparativos para retomar a marcha no capítulo 1, verso 1 a 10 e capítulo 10.
A segunda parte é a história da jornada do Sinai até Moabe, no deserto. O envio dos espiãos à terra de Canaã e o relato que fizeram e as murmurações 8 vezes do povo contra as dificuldades do caminho. Capítulo 10, verso 11, até o capítulo 22, verso 1. E a terceira parte, os eventos na planície de Moabe, antes da travessia do Jordão, no capítulo 22, verso 2 até capítulo 39, e o verso 31, eles relatam os eventos da travessia de Moabe. Esses ensinos do livro de Números, eles servem para ajudar. O Antigo Testamento ele não está à parte. Ele não está, como alguns dizem, já passou, não precisa nem ler, nem estudar. Eles são lições, são sombras que mostram exatamente a realidade de hoje. É como se fosse uma sombra de um prédio. Você segue a sombra, vai chegar no que é real, que é o prédio. Assim também o Antigo Testamento ele é sombra, aponta para Cristo, aponta para a igreja, aponta para a nossa vida particular. E nós podemos, através do livro de Números, ter um entendimento abrangente sobre todo o comportamento do povo de Israel, tirar lições para a nossa vida, do nosso comportamento na atualidade, no mundo em que vivemos, nesse deserto, nessa terra seca, nessa terra árida, e buscar nessa terra árida a fonte que é Jesus. Estar diante da pedra ferida de Maribá e beber dessa fonte que é Jesus Cristo, a esperança para a humanidade. E a juventude tem condições, sim, de sobreviver diante das avalanches que as pessoas têm colocado diante do jovem. São tantos conhecimentos que contrariam o preceito bíblico, são tantas filosofias que deixam os jovens confusos, mas é possível o jovem cristão fazer essa leitura do mundo e depois a leitura bíblica e decidir por aquilo que é real, que é a palavra de Deus. Portanto, meu professor e minha professora, eu desejo a você que tenha sucesso nesse trimestre, que os jovens possam participar completamente de todas as lições, aprendendo constantemente, porque é um livro que vem trazer lições maravilhosas, lições espirituais e ajudar a nossa caminhada espiritual. Te desejo uma boa aula, Deus em Cristo te abençoe.